É isso? Cara, em relação, por exemplo, ao pessoal que pensa como nós, a lógica deles é a extinção física da gente. Nós não podemos ter ilusão. Não existe bolsonarismo moderado. Eles mudaram a forma, em vez de ter estados duais, como falava Ernest Frankl, são as ditaduras, vamos dizer grosso modo, o estado de exceção se manifestar por governos de exceção, agora o estado de exceção se manifesta por medidas de exceção. Mas isso não é menos autoritário. Eu não sei se você viu. Essa nova forma autoritária que existe no século XXI se manifestou na Hungria, na Turquia, na Polônia, Israel começou também, depois da parada. Mas a ideia é a seguinte: é você ter a produção de medidas de exceção no interior de um regime que, pelo menos aparentemente, é democrático ainda. Mas você vai tendo medidas ditatoriais no interior dele. Começou assim. Eu identifiquei, fui um dos que identificou, muita gente identificou esse tipo de fenômeno. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2006. Agora, o Milei, que pouca gente fala, inaugurou uma nova forma que o Trump usou de forma mais radicalizada. O que faz o Milei? Ele encurta o tempo dessas medidas de exceção. Ele entra no poder e oferece 600 projetos para o parlamento. Né? Um parlamento sob domínio dele. O Trump edita ordens executivas, centenas delas. Até agora não tem nem cadastramento de tudo que está rolando. Quer dizer, ou seja, eles encurtaram o tempo. Quer dizer, e encurtar o tempo de medidas de exceção significa ter uma ditadura de fato. Né? É algo que está muito próximo do que era o modelo do Estado dual. E agora você teve a subjugação do judiciário norte-americano aos desejos do Trump. Quer dizer, pelo menos por um período, nós vamos ter mecanismos ditatoriais muito ativos no interior daquela sociedade. Né? Então, agora, o que eles fizeram foi melhorar o discurso, uma maquiagem um pouco melhor em termos de democracia, mas a essência é a mesma. Essa gente que nós estamos lutando é o mal extremo. E a lógica deles é a nossa eliminação física, ou simbólica, não precisa ser o físico, corporal. Nos elimina simbolicamente. Né? Uma parte da gente é subjugada a eles. Como? Aderindo, sem dizer que está aderindo, se transformando em algo parecido com eles. Então a gente tem uma parte da esquerda que parece tão fascista quanto os fascistas. Né? Gente que eu me lembro na Argentina criticou o Milei porque a mulher dele apareceu de biquíni. Ave Maria, jura? Que porra que é isso? Entendeu? Pô, nós estamos em que lado da vida aí? Nós vamos virar moralista agora no plano sexual, é isso? Né? Então, tem às vezes alguns comportamentos, até sob a título de discurso identitário, que no fundo é discurso fascista. Né? Então eles cooptam uma parte da gente, retiram a nossa potência própria de existência, quando nos colocam como mais ou menos igual a eles. E uma outra parte do nosso contingente está perdido, sem projeto e tal, né? Porque realmente é difícil, né? Teve uma mudança no mundo muito grande, eles dominaram esse mecanismo de comunicação aí, a gente ainda está. Mas a gente tem que acreditar, eu acredito brutalmente, que no fundo, o que é melhor para a humanidade são o que nós fazemos, né? Eu não pensaria o que eu penso se eu achasse que era melhor para a humanidade, acho que ninguém aqui, né? E é verdade isso, nós temos que entender, por mais que tenha essa coisa pós-moderna de narrativas e discursos, é óbvio, o ser humano é um ser de linguagem, dá para entender o porquê que pensam isso, mas radicalizaram um pouco nisso também. Então, a realidade é que tem uma realidade material, né? Eu pego isso aqui, isso existe materialmente, não tem como, né? Então, e essa realidade material, acho que nós compreendemos melhor ela. Nós temos um monte de vacilo, ação política não é algo racionalizado, é algo muito afetivo, tem uma série de problemas, mas a realidade é que a gente vai acabar saindo dessa situação de derrota que nós estamos, porque senão a humanidade vai sucumbir, a lógica desses caras vai matar a humanidade. Eles não vai sobreviver na mão deles, né? Então, nós estamos com uma tarefa que é humana, assim, nós temos que carregar a humanidade nas costas, nesse momento. Só isso? É verdade, temos que carregar nas costas. Não pode ser só o Corinthians? Pode ser só o Corinthians? Só o Corinthians a gente carrega mesmo. Agora, os progressistas têm isso, a esquerda tem isso no mundo hoje. Nós temos que carregar a humanidade nas costas, não tem jeito, não tem mais ninguém que vai fazer. Por isso que eu acho que a gente tem que recuperar a identidade nossa. Não adianta confiar nos liberais. Pega a história. Na hora do vamos ver, eles aderem. Né? Você pega a Mises, que eles vivem dizendo que é liberal, que é um cara admirável. Tem lá um livro dele sobre a democracia clássica, tinha para vender, não sei, naquele negócio de Kindle. Não sei se ainda tem. Eu tenho aqui no meu Kindle.
né? Tem um capítulo inteiro que ele defende, na época, o apoio ao nazifascismo por parte dos liberais, dizendo que só o nazifascismo para combater os sociais-democratas comunistas. Né? Então, não tem, cara, essa gente acaba aderindo, cria esse tipo de discurso. Liberal não é a favor dos direitos. É a favor do direito só como declaração, no plano formal. Peguem os textos dos liberais sobre o princípio da isonomia, qualquer um. Eles vão defender a isonomia, que é a ideia de igualdade, apenas no plano formal. Né? Ou seja, não defende o direito à igualdade. Né? Igualdade real. Então, esses caras não defendem os direitos. Por isso que eles abrem mão com tanta facilidade, historicamente. Porque para eles é uma mera declaração formal. Né? E a vida é um conjunto de indivíduos, então, enquanto o indivíduo está bem, foda-se. É mais ou menos isso. Quer dizer, então, nós não podemos confiar, está na nossa mão a defesa da civilização e da humanidade. Então, nós não podemos vacilar nisso aí. Nós temos que passar um momento, vamos ter que passar um momento de reconstrução, mas de muita esperança, acho eu, porque na nossa mão está depositado o futuro da humanidade mesmo. Uhum. Você viu o cara que ganhou as primárias dos democratas lá em Nova York e que deve ser o prefeito da cidade, Mandani, que é um muçulmano de 30 muito arrumado, anos, né? Ele se declara socialista americana, claro. Claro, mas é um avanço para o dia de hoje. Né? Exatamente. Esse sujeito aqui, vou botar um trecho. Is Mamdani. Mamdani. You should learn how to say it. Experience matters. Esse é o jovenzinho ali. Você vê aí uma saída em se autodeclarar o que você está dizendo? Eu sou a salvação do mundo, eu vou lutar por isso, e eu sou de esquerda, de uma maneira declarada, sem tentar, como você diz aí, tentar, sei lá, cooptar o pessoal que quer nos matar, no final das contas, que são os liberais. Eu acho que eles têm que ter uma identidade. Nós temos que disputar esse espaço disruptivo que é no ambiente social com a extrema-direita. Temos que disputar com eles. Né? O Lula está fazendo isso agora, de alguma maneira, na sua opinião, ou não? O Lula, para mim, cara, ele tem outro papel. Não adianta cobrar do Lula que volte a ser uma liderança de movimento social como ele era. Ele é uma liderança do país hoje, do Estado. E ele cumpre... eu não sei, cara. Eu estou com uma visão tão diferente da mídia em relação ao governo dele. Eu acho que está fazendo um bom governo. Eu sou o único da mídia. Porra! Você viu os índices, rapaz? Sim. É um troço impressionante, quer dizer. Eu acompanho. Então, não sei, dentro do que ele pode, né? É um governo de frente, chama um centrão no Brasil, né? Com um povo que é uma dificuldade para o país, né? Não é o objetivo. Mas está com um Congresso que é inimigo da sociedade, né? Não só do governo, né? Então, eu acho que ele está fazendo o que é possível. Agora, não adianta atribuir ao Lula e a quem está no governo uma tarefa que não é deles, é nossa. É nós. Não é de outra pessoa, é da sociedade civil. Você sabe que a gente tem que aprender uma coisa com os neoliberais? Como eles se organizaram. Eles não ficaram terceirizando. Eles montaram aqueles tal de... Lembra daqueles think tank? Sim. Que no fim da década de 90 era uma febre, assim, começo dos anos 2000. Foi ali que eles se reconstruíram.